Pai Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, dando continuidade à nossa série Aprendendo com o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Quão bom deve ser o homem para entrar no reino dos céus? Quão bom deve ser o homem para entrar no reino de Deus? Ninguém é tão depravado ao ponto de pensar que os maus irão para o céu. Reconhecemos instintivamente que o céu está reservado para os bons. A pergunta não é, pois, os maus vão para o céu? E sim, quão bom devem ser os bons para entrar no reino do céu? Com essa pergunta defrontou-se nosso Senhor quando falava à multidão reunida para ouvi-lo. Ele disse, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo foi apresentado à nação de Israel como seu Messias, Salvador e Rei. João Batista apresentou-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador. Também anunciou que o reino dos céus estava próximo. Jesus era o soberano. Quando alguém se candidata a um cargo desejando ganhar o favor daqueles sobre os quais esperava ter autoridade, faz toda sorte de promessas. Na época de eleições, há um dilúvio de promessas e as pessoas geralmente votam no candidato que faz as promessas mais eloquentes. Mas Jesus, ao apresentar-se como rei, não procurou que os homens o recebessem como tal, mediante grandiosas promessas, nem prometendo-lhes um caminho fácil. Pelo contrário, ele inverteu o costume universal dos que desejavam eleger-se. Em vez de facilitar as coisas, ele as dificultou quando disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cristo não exigiu menos que a lei, exigiu tudo quanto a lei requeria. Tiago, que entendia a lei com muita clareza, fez uma declaração resumida do que ele exigia. Pois, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. A lei exigia obediência absoluta, perfeita. Se alguém guardava toda a lei, mas violava um ponto mínimo, aos olhos da lei, ele era culpado e merecia ser sentenciado. A lei demandava a perfeição absoluta. Os judeus, ao se dirigirem ao Senhor Jesus, a fim de ouvirem as suas palavras, já tinham conhecimento das exigências da lei. Condenados e convictos à luz de tais exigências, buscavam uma via de escape. Esperavam que Jesus pusesse a lei de lado, bem como a santidade e a perfeição que ela requeria. Esperavam que ele apresentasse um substitutivo, um acesso mais fácil à presença de Deus. Tivesse Jesus posto de lado aquilo que eles não podiam realizar e lhes oferecido um acesso mais fácil à presença de Deus, de bom grado, o teriam aceito. Porém, nosso Senhor disse, não vim para revogar nada do que a lei exige. Vim para exigir que a lei seja cumprida em todos os seus aspectos. E disse mais, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja bem, querido ouvinte, o Senhor estava usando uma figura muito conhecida da língua hebraica ou aramaica. A menor letra do alfabeto hebraico, feita com um só golpe da pena, era o iod, ou o J. Assim, nenhuma letra de uma palavra deixará de ser cumprida. Para tornar a expressão mais vívida do nosso Senhor, disse, nenhum tio jamais passará da lei. Duas letras do alfabeto hebraico são idênticas na forma, exceto que uma delas tem uma projeção minúscula usada na formação da letra. Em vez de a letra começar na linha perpendicular, ela começa ligeiramente para a esquerda, cruzando a linha perpendicular. Essa projeção minúscula chama-se de tio. Portanto, nosso Senhor disse, não somente que nenhuma letra da lei ficará sem ser cumprida, mas também que nem mesmo uma parte quase imperceptível de uma letra
ficará sem cumprimento. Essas exigências são dele, do Senhor Jesus. O farisaísmo, querido ouvinte, era um sistema inteligente criado para burlar as exigências da santidade de Deus e as demandas da lei. Os fariseus tinham a lei nas mãos, conheciam a santidade divina ali revelada, conheciam as exigências divinas tocantes à conduta dos justos, mas admitiam não poder atingir esse padrão. Portanto, imaginaram um sistema que, em essência, burlava as exigências da lei, possibilitando aos homens atingir um conjunto de padrões substitutivos. Diziam os fariseus que se alguém vivesse segundo a interpretação que eles davam à lei, seria aceitável a Deus. Os fariseus haviam codificado as Escrituras em 365 mandamentos negativos e 250 positivos, e ensinavam que aqueles que observassem esses mandamentos seriam aceitáveis aos olhos de Deus. Todavia, querido ouvinte, todos esses mandamentos relacionavam-se com a conduta exterior. A preocupação deles era com os atos externos. Interpretavam a lei de Deus para aplicá-la somente aos atos exteriores e nunca aos pensamentos que os geravam. Diziam, preste atenção nisso, querido ouvinte, eles diziam ser errado assassinar, mas nada diziam sobre o ódio que produz o homicídio. Diziam ser errado cometer adultério, mas nada sobre a luxúria que causa o adultério. Diziam ser errado furtar, mas nada diziam sobre a cobiça que leva o homem ao furto. Enquanto a pessoa não fosse apanhada em algum delito, ela seria justa aos olhos dos fariseus. Tal sistema deixa muito a desejar quanto às exigências da santidade divina, querido ouvinte. A nação gemia sobre a tradição dos fariseus e não se julgava à altura nem mesmo da interpretação que eles davam à lei. O povo buscava alguém que os livrasse do peso do sistema farisaico dos judeus. Apegando-se às palavras de Cristo, esperavam que ele os livrasse da responsabilidade de estarem à altura das tradições farisaicas e das invioláveis demandas da lei, e assim Deus os aceitasse como eram. Vemos este conflito com muita clareza em Marcos capítulo 7, onde o Senhor adverte os discípulos contra a doutrina dos fariseus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. O farisaísmo originou-se dos homens e não de Deus, pois, negligenciando o mandamento de Deus e a lei que era inviolável e inflexível, guardais a tradição dos homens, preocupados apenas com as exterioridades e não com o coração. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa tradição. Versículo 8 e 9. Jesus mostrou que o sistema do fariseu é contrário à palavra de Deus e deu um exemplo específico. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Versículo 10 e 13. Segundo a lei de Moisés, quando o pai ou a mãe envelhecia e adoecia, não podendo prover para seu próprio sustento, cabia aos filhos a responsabilidade de sustentá-los. Era uma responsabilidade de origem divina o sustento dos pais, custava dinheiro. Os fariseus amantes do dinheiro não desejavam contribuir para o sustento dos pais segundo as suas necessidades, como exigia a lei. Daí que o farisaísmo inventou um meio de burlar a lei. A lei dizia que algo consagrado a Deus não podia ser usado para fim secular. Um jarro ou um vaso consagrado ao serviço do Senhor no tabernáculo, vencida a fase de sua utilidade, não podia ser usado no lar. Tinha de ser destruído porque era de Deus. Um animal oferecido como sacrifício a Deus devia ser amarrado com cordas às pontas do altar e não podia voltar ao rebanho. Era de Deus.
Os fariseus inventaram, pois, uma fórmula pela qual pronunciavam a palavra Corban, que significava um presente ou um consagrado a Deus, e diziam assim que tudo quanto possuía era de Deus, e não tinham o direito de usá-lo. Você veja, querido ouvinte, que desde aquela época o homem tenta burlar as leis de Deus, os preceitos de Deus, para fazer o que ele quer. Quando ele ouviu uma batida à porta e vendo o filho, que se tratava de seu pai, indigente em busca de auxílio, já sabia que teria de separar-se de algumas coisas tão queridas. Ao dirigir-se à porta, ele diria, Corban, ou seja, tudo está consagrado a Deus. Abria a porta, veria o pai abraçá-lo, reafirmaria o seu amor, dizia que amava o seu pai, colocava ele para dentro de casa e perguntava para ele, papai, o que posso fazer pelo Senhor? Diria o pai, meu filho, sua mãe e eu estamos sem nada, não temos nem o que comer, não temos comida, não temos roupa, não temos nada. E ele, com lágrimas de crocodilo nos olhos, dizia, ah, meu pai, se eu soubesse, acabo de consagrar a Deus tudo quanto tenho. E o Senhor sabe que a lei não me permite retomar de Deus aquilo que lhe consagrei. E o pai ia embora triste, com fome e passando necessidade. Os fariseus aprovavam esse comportamento. Um pai podia deixar a casa do seu filho para morrer de fome, o filho podia reter o que era seu, contando com a bênção farisaica. Veja bem, querido ouvinte, para eles isso era justiça. O Senhor mostrou que mediante essa prática haviam burlado a lei de Deus e ainda chamava isso de justiça. No capítulo 7 de Marcos, nosso Senhor mostrou que não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai do seu coração. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Versículo 21 e 23. A fonte da contaminação aos olhos de Deus não é o que está fora, mas o que está dentro. Reunidas aqui para ouvir a palavra do Senhor, estavam pessoas que admitiam sua culpa, sua impureza aos olhos do Senhor. Confessavam sua incapacidade de corresponder aos padrões de santidade divina, mas buscavam uma saída fácil, na esperança de que Cristo lhe oferecesse tal saída. Cristo disse-lhes que a justiça dos fariseus nunca os conduziria à presença de Deus. De acordo com o padrão de bondade do mundo, teríamos de admitir que os fariseus eram homens bons, de boa conduta morais, retos e religiosos. Mas Cristo disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Veja bem, querido ouvinte, até que ponto eles chegavam. Permanecemos culpados e condenados perante Deus, a menos que guardamos toda a lei. Mas pela graça divina, mediante a morte de Jesus Cristo, nós continuamos guardando a lei por meio da graça. A justiça de Deus é imputada a nós através da graça e que nos requer obediência. Esse é um meio aceitável. Sim, querido ouvinte. Os fariseus, reconhecendo a necessidade de justiça, buscaram provê-la por meio de obras e falharam. Cristo rejeitou-os, bem como a sua justiça. Só lhes restava uma alternativa, receber a justiça do Senhor. Hoje os homens se defrontam com as mesmas alternativas. Ou providenciam justiça por si mesmos, o que ninguém está em condições de fazer, ou recebe como um dom do Senhor Jesus Cristo. Quão trágico é cair no caminho dos fariseus, quando temos ao nosso dispor o caminho da vida através do Senhor Jesus. Então, querido ouvinte, você que está se perguntando no seu coração, o que posso fazer para entrar no reino dos céus? Aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e o seu Salvador. Guarde os seus mandamentos na íntegra. Guarde os mandamentos do Senhor, as suas prescrições, e você será feliz e viverá eternamente. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ter a vida eterna mediante a graça e a obediência das palavras do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.